Ok, pessoal, boa noite. Vamos lá apresentar mais uma vez o nosso projeto integrador. Projeto intitulado Mapeamento e Recuperação de Áreas de Vegetação Degradada no município de Bauru. E o grupo que fez o trabalho, então, é o grupo 4N3 do Polo de Agudos. Então, é formado pelo Alexandre, o Kleberson, o Fábio, o Leandro, o Rafael e eu, o Sérgio. Então, nós vamos apresentar esse projeto a partir de agora. Bom, contextualizando um pouquinho, né, a problemática do nosso trabalho, as discussões, né, referentes às questões ambientais, né, elas vêm acontecendo desde a década de 60, né, com a Revolução Ambiental nos Estados Unidos, e isso depois, a partir daí, houve uma grande sensibilização em todo o mundo, né, que gerou diversas conferências e acordos assinados entre diversos países voltados então à questão ambiental. No Brasil, né, o Brasil tem participado desse processo, né, e assumido o compromisso de implementar medidas de controle de degradação ambiental, né, e voltado ao desenvolvimento sustentável. Esses movimentos globais, né, eles alteraram inúmeras legislações a nível mundial, né, e no Brasil também isso tem apareceu pela primeira vez então na Constituição Federal, né, onde a gente teve a primeira referência à questão ambiental e depois isso passou aí às legislações de nível estadual e municipal. Na Constituição, então, lá no seu artigo 225, ele trata, então ele define o meio ambiente, né, e a partir dali, então, ele fala sobre a responsabilidade, né, e de defender e proteger o meio ambiente. Né, e depois o artigo 223 também ele fala da descentralização das responsabilidades, onde ele coloca o papel dos estados e dos municípios na conservação, então, do meio ambiente, né, tanto nas áreas de florestas, fauna e flora também. Por outro lado, né, o crescimento econômico dos últimos anos, né, ele gera uma busca insaciável por recursos naturais. E, né, isso vai gerar um impacto ao equilíbrio, né, do ambiente natural, então do meio ambiente. Então, a falta de controle dessas ações do homem, né, na busca pelos recursos naturais vai gerar, então, a degradação do meio ambiente, né, e provocando aí um relacionamento desarmonioso entre o homem e a natureza e colocando em risco o futuro das futuras gerações, né, e do planeta como um todo. A ação do homem, né, sobre o meio ambiente, ela pode interferir não só no habitat natural, né, dos animais, quanto para a própria humanidade, né, gerando aí diversas questões relacionadas à poluição, né, à falta de recursos, entre outras coisas. E por isso, então, atualmente a relação entre o crescimento econômico e saúde ambiental do planeta, ela revela uma dicotomia muito expressiva. Né? Então, lá nas décadas de 80 e 90, o crescimento do PIB, né, do setor agropecuário, por exemplo, no Brasil, ele foi positivo, atingindo aí, 49,5% e depois 38,4%. Né? Então, mostrando um grande crescimento da agropecuária no Brasil, né? E isso vai causar, então, essa dicotomia entre o crescimento econômico e, por outro lado, a degradação do meio ambiente. Dessa forma, a preocupação com a degradação da natureza ela é quase uma unanimidade, né, entre as pessoas, né, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E vai relacionar isso, né, isso vai estar relacionado ao nível socioeconômico, à escolaridade, né, à mesma orientação política e religiosa das pessoas. Né. Desde então que surgiu essa preocupação, né, diversas entidades, né, organizações não governamentais, ministérios, secretarias do meio ambiente, estadual, municipal, escolas, têm promovido campanhas de conscientização, né, voltados ao conservacionismo, então, e visando o desenvolvimento sustentável, né, do Brasil. Colocando aí, contextualizando um pouquinho agora do nosso projeto, né, não só na problemática, mas a questão da região, então a gente está estudando a região de Bauru, então o Cerrado ele é o segundo maior bioma brasileiro, né, superado apenas pela Amazônia, e o município de Bauru está localizado então dentro de uma região de cerrado. Né? O cerrado ele tem uma formação savânica tropical, está localizado principalmente aí na região central do país, né, ocupando cerca de 23% do território brasileiro. Né? Esse bioma ele tem diversas formações, né,
diversas fisionomias vegetais, como formação florestal, savânica e campestre, tá? E uma outra característica é a grande biodiversidade de animais e plantas então, que nós temos no Cerrado. Para a gente entender um pouquinho a questão como o Bauru está inserido então, no Cerrado, primeiro a gente tem aqui numa imagem menor então, um mapa, né, mostrando aqui em rosa toda essa região do Cerrado, espalhado então pelo Brasil, e depois com foco então no estado de São Paulo, na região central, então nós temos aqui Bauru então como uma grande área aqui, né, considerado inclusive como uma área de prioridade de conservação do Cerrado, né, é uma das principais áreas de conservação de Cerrado do estado de São Paulo. Além disso, o Cerrado ele tem uma enorme importância, né, no setor hídrico do país, porque ele contém as 3 maiores bacias hidrográficas sul-americanas. Então ele incorpora a bacia amazônica do Tocantins, a bacia do São Francisco e a bacia do Prata. Então a região do Cerrado ele tem uma grande importância então para a conservação então, né, do nosso ecossistema. Então, o Cerrado atualmente, apesar de ele ser, né, um bioma ameaçado, né, ele tem uma grande importância biológica, né? Então ele tem um rápido processo de transformação devido à paisagem natural. Então muita parte do Cerrado foi transformado em pastagens, né, e usado para agricultura. E então a gente nota que há uma falta de políticas públicas específicas voltadas então à conservação do Cerrado. Além, né, de outras regiões como a Amazônia e a Mata Atlântica. No estado de São Paulo, especificamente, existe uma lei do Cerrado, né, que surgiu inclusive no município de Bauru, e essa lei foi feita, né, a partir então, do estudo do Cerrado, mostrando a importância dele para que ele seja preservado então, no município. Né. O Cerrado ele mostra, apesar de mostrar uma estabilidade, né, no índice de desmatamento do estado de São Paulo, né, a região de Bauru foi a terceira em perda de vegetação natural, né, passando aqui de mais de 114 mil hectares em 1990 para 102 mil hectares em 2000, né, totalizando uma perda de 10%, né, dos seus remanescentes no intervalo de 10 anos. Né. Esses dados então saíram em 2010, então se a gente pegar dados, a partir do momento que sair outros dados mais atualizados, a gente vai ver que isso ainda continua crescendo. Né. Assim, então, utilizar ferramentas de mapeamento dessas áreas de degradação do Cerrado, né, e propor estratégias na recuperação ambiental para essas áreas é fundamental, né, de fundamental importância associar a conservação do meio ambiente com o uso responsável dos recursos naturais, para promover, então, o desenvolvimento sustentável. Por isso, então, né, nós chegamos ao objetivo, né, o objetivo geral do projeto é mapear áreas de degradação de vegetação nativa e propor estratégias de recuperação ambiental. E depois, como objetivo específico, mapear áreas de degradação de vegetação de cerrado no município de Bauru e propor estratégias específicas então, para essas áreas. O projeto, né, usou então a metodologia de Design Thinking, então seguindo lá pela primeira parte então, a empatia, onde nós seguimos, foi realizada então, uma pesquisa para identificar e caracterizar esse problema, né, que a gente apresentou já. Então, fazer um levantamento bibliográfico sobre a temática, identificar ferramentas, né, que possibilitem o mapeamento dessas áreas de maior ocorrência de degradação ambiental no município de Bauru. Seguimos para uma segunda etapa então, de definição do problema. Né? Na definição do problema, então, nós usamos esses dados obtidos na pesquisa inicial, né? Eles foram analisados para caracterizar o problema. E conseguimos definir quais seriam as prioridades de mapeamento, né, para estabelecer uma área piloto no desenvolvimento do nosso projeto. Seguindo então para a terceira etapa das ideias, né, então nós pensamos então numa proposta de intervenção, né, na área escolhida, né, como piloto então, para o desenvolvimento do projeto, e partimos então para a parte de protótipo. Então foram avaliadas as ferramentas, né, bancos de dados existentes para mapeamento de áreas de degradação, né, principalmente áreas próximas a nascentes, né, aos rios do município de Bauru. E baseado nessa literatura, então, né, nós vamos propor então, estratégias de restauração dessa área escolhida como piloto. Né. E depois segue então para as fases de testes, então, que seria a implementação dessas estratégias, né, de recuperação ambiental nas áreas degradadas do município de Bauru.
Bom, começando, descrevendo então um pouquinho, né, dos resultados que a gente teve, né, discutindo um pouquinho isso, nós escolhemos então uma área da bacia do córrego d'água comprida, né, então é uma área de grande importância para Bauru. Então o córrego d'água comprida ele tem aí uma área de 8,7 km² e é um dos principais contribuintes, né, um dos principais afluentes do rio Bauru, né, atravessa a zona urbana do município, né, e a gente pode visualizar então, né, essa área, né, que é uma foto, né, então aérea, onde a gente percebe então aqui, né, todo o trajeto então do córrego Água Comprida, né, mostrando que algumas áreas têm mais preservado a mata, mas em boa parte aqui, né, próximo então a essa área urbana, onde tem uma grande avenida aqui, nós vemos então aqui que tem uma grande área degradada. Então a gente escolheu essa área para fazer então um estudo piloto e tentar implementar estratégias. Aqui uma outra vista aérea, né? Então aqui nós temos aqui o córrego Água Comprida passando aqui, né? A gente vê a proximidade então que ele tem aqui, né, com uma nova área aí de desenvolvimento da cidade, né, onde estão surgindo novos prédios na cidade, e a gente vê então toda a degradação que existe então da mata ciliar deste córrego. Bom, dentro das estratégias, né, a gente viu então que a gente precisa fazer a recuperação da cobertura vegetal no município, né, através do plantio de mudas. Isso, né, vai gerar então uma recuperação de fragmentos florestais preservados, realizando então a conexão dos fragmentos florestais que ficaram separados. Então, se a gente pensar naquela imagem que a gente mostrou, então tem duas áreas, né, de preservadas nas extremidades e aquela área do meio, né, você reflorestando, então você faz a conexão dessas áreas, aumentando aí a viabilidade, né, do projeto. Incentivar o plantio de árvores nativas, né, na região urbana, nativas então do cerrado, né, contribuindo para a recuperação então dessa área, né, e estimular a implementação de um plano de ação, né, no município, para que isso ocorra então de forma mais sistêmica e a gente consiga recuperar isso mais facilmente. Bom, concluindo, né, a gente viu que a recuperação das áreas degradadas é um processo muito lento, né, que demanda não somente a ação do poder público, mas também, né, depende da conscientização de toda a população. Assim, né, pequenas iniciativas como esse projeto integrador pode a longo prazo, né, gerar frutos para a recuperação ambiental do município de Bauru. Nós, aqui só mostrando para vocês um pouquinho do que a gente usou, né, as nossas referências bibliográficas, né, que a gente usou para redação então do nosso projeto integrador. E deixo aqui, né, o nosso muito obrigado pela apresentação então desse projeto.